Olá, pessoal. Então, bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast. Eu sou o Dr. Gustavo Pádua, sou cirurgião plástico, especialista em transplante capilar. E começando hoje, estreando com o Dr. Tiago Lima, cirurgião bucomaxilofacial. E fala aí, Tiagão, o que é Pô, sua especialidade? Conta um pouquinho aí do seu currículo, da sua formação. pô, obrigado aí pelo convite, né? Primeiro, eu sou novato também nessa parte de tecnologia, né? E podcast e tal. E queria agradecer o convite. Vamos ver como que vai ser esse bate-papo aí. Pô, Gustavo, então, bucomaxilofacial, né? A maioria dos pacientes fala, pô, o que é isso? Não nem sabia o que é essa especialidade, né? Então, a minha formação, eu sou dentista. Fui graduado na USP, lá em Bauru, né? Em 2010. Estou fazendo já 12 anos de formado aí. E aí depois fiz especialidade de implantodontia, né? Que é a parte de implantes dentários, essa parte, e especialização, né? Que é a residência de cirurgia bucomaxilofacial. E paralelo a isso eu fiz mestrado também, né? Na área de anomalias craniofaciais, no hospital de anomalias lá no Centrinho, lá em Bauru, no hospital da USP. Eu tive a grata satisfação de estar por 2 vezes em alguns centros fora do país, né? Fiquei na Suécia um período com o professor Brenemark, que é o cara que desenvolveu os implantes aí em 2011 e 2014. E eu fiz uma parte do mestrado, que chama mestrado sanduíche, né? Que você faz uma parte do mestrado em conjunto com a USP e a UNC. Fiquei em Chapel Hill, lá em North Carolina. Mas aí vamos voltar pra gente aqui agora, né? Então, aqui, trabalho aqui em Prudente, já tem 10, 12 anos, né? Antes esporadicamente e agora é, de- tem alguns anos, já uns 5, 6 anos que eu resido aqui, com consultório aqui em Epitácio e nos hospitais por aqui, né? Ô, Thiago, cara, cirurgia crânio-maxilofacial, bucomaxilofacial, o que é isso, cara? Explica aí, pessoal, que tá assistindo, o que é, quais tipos de cirurgia você faz, quais tratamentos, como é que é? Então, cara, na especialidade a gente foca assim no trauma, né? Acidentes, né? Pessoa de fratura de face, de mandíbula, zigoma, né? Esse osso da maçã do rosto aqui, a órbita, isso aí é tudo área da nossa área de atuação. E também bastante nas deformidades, né? Tanto deformidades congênitas quanto adquiridas, né? Deformidades Então, congênitas é que a pessoa já nasceu com já esse problema. nasceu. Por exemplo, paciente com fissura, o paciente que tem alguma outra síndrome, né? Alguma deficiência de crescimento da face, aí a gente acaba atuando nessa área, né? Mas assim, a nossa rotina, o dia a dia, né? Isso daí, né? Até me atrasei um pouco para chegar aqui, tinha um paciente que sofreu um acidente, caiu, uma queda em cima do telhado, tal, teve uma fratura de face, eu fui lá atender agora. Então é a nossa rotina aí na parte hospitalar, né? Isso daí. E as nossas cirurgias de consultório, né? Que é parte de dente do siso, cistos, tumores, implante, né? E vários outros tipos de enxerto, algumas reconstruções e é bastante coisa, né? Ô, Thiago, e não, conta um pouquinho, volta aí, hoje aí você foi atender um paciente aí que caiu, sofreu um acidente, caiu uma queda, né? Isso. E teve fratura. Então na face tem ossos aí, eles fraturam. E como é que é? Engessa? Como é que é esse tipo de tratamento aí? O É, que você fez lá? Como é que e- foi a avaliação? isso é bem Conta aí um pouquinho. interessante, né? Até ficou bem em evidência esses dias aí, né, que na Copa do Mundo teve um acidente desportivo aí de grande magnitude, né? Até foi considerado um dos mais graves da história aí. E isso é uma frequência grande, né? O paciente pode cair, pode fraturar a mandíbula aqui, né? Pode fraturar outros ossos da face e às vezes não tem como apenas engessar, né? Então, algumas vezes, quando isso tem algum acometimento estético ou funcional, a gente tem que acabar partindo para um procedimento cirúrgico, né? Esse paciente, por sorte, teve uma fratura, mas sem grande deslocamento, então a gente tratou de uma maneira conservadora. É igual eu expliquei para o paciente, assim, eu falei, ó, então aqui não tem como a gente engessar essa região, então o nosso engessar vai ser evitar comer coisa dura nessa região, a dieta fica mais limitada, restrita, comer tudo mais
molinho, né, nessas próximas 3, 4 semanas aí. Como evitar... se fosse um repouso. Como se fosse um repouso, como se fosse uma imobilização ali. Antigamente amarrava a boca, né? Imobilizava dessa maneira. E é algo que hoje em dia a gente não faz, né? Que a coisa tem evoluído muito, né? A tecnologia, a técnica cirúrgica, os exames, né? Tudo isso aí tem evoluído bastante. Graças a Deus, né? Imagina, com a boca amarrada aí não deve ser fácil. Cara, e como é que faz o diagnóstico? Como é que você sabe que quebrou ali um osso da face? É só pelo raio-x? Qual que é o exame? Como que é? O paciente apareceu lá pro pronto-socorro, te ligou? Como é que é Como é que foi o esquema lá? Então, assim, é claro que os exames de imagem são sempre exames complementares, né? Mas o diagnóstico clínico mesmo, o exame clínico é sempre soberano, né? E preponderante a tudo. Mas claro que muitas vezes a gente tem alguma dúvida, alguma fratura sem grandes deslocamentos, né? Por exemplo, só um trinco. É difícil de você ver clinicamente apenas. Então, hoje em dia com tomografia, com ressonância, a coisa fica muito mais evidente, né? E muito mais fácil até para o leigo, para o paciente entender, ó, tá vendo aqui na reconstrução 3D, às vezes a gente mostra, ó, tá vendo? Então fica muito mais fácil, a coisa, a medicina, a odontologia, tudo tem evoluído muito, né? Cada dia a gente vê aí. E a informação também tá aí, né? O paciente abre o Instagram, tem chuva de... tem coisa boa, tem coisa ruim, tem que saber filtrar, né? E o Dr. Google, né? Você sabe, o paciente já chega pra gente com inúmeras... Já chega sabendo já chega, tudo. às vezes sabendo, às vezes mal informado, às vezes bem informado. E o nosso papel é ajudar a discernir isso daí, né? Como que é na sua rotina aí? Os pacientes chegam com... Já sabe de tudo já. Já chega com... Sou cirurgião plástico, então já chega com volume de prótese que quer pôr, a via, se quer por cima, por baixo do músculo. Então, assim, é isso aí mesmo, cara. É bom por um lado, porque, pô, todo mundo já tem muito conhecimento de muita coisa, né? Mas às vezes atrapalha, porque é tanta informação, igual você falou. O pessoal não sabe filtrar, né? Então a gente tem que ir orientando aquilo. Mas no geral é até bom, que já sabe mais ou menos, já viu, já conhece amigas, né, que fizeram, amigos que fizeram, então já publicaram. Então a internet está lá, Cara, tem informação de tudo, tipo da prótese, como que é a prótese, como que é o implante, perfil, se é alto, se é super alto, se é baixo, se põe por cima do músculo, se põe por baixo do músculo. O pessoal já meio já chega querendo alguma coisa assim, eu quero assim assado, mais ou menos tal volume. E eu acho que lá pra você deve ser igual também. É assim, tem gente que não gosta, né? Eu, particularmente, eu até gosto que o paciente interaja mais, que ele participa mais ativo, né? E ele dá mais valor no nosso tratamento, né? Que eu costumo brincar, uma coisa é preço, outra coisa é valor, né? E o cara dá valor no nosso trabalho, nos detalhes, no conhecimento. Eu acho que isso faz parte da gente trazer o paciente junto com a gente e a gente chegar mais próximo dele de uma maneira assim, da gente tentar atingir as expectativas deles, né? Eu brinco até com os alunos, assim, às vezes o paciente... o mais difícil, né? Hoje a gente consegue fazer o diagnóstico por exame de imagem, a gente consegue tirar foto, fazer uma simulação de alguma coisa, na cirurgia plástica e tudo, só que tem coisa que é possível, tem coisa que não, né? O mais difícil hoje eu acho lidar com a expectativa do paciente, né? Exato, Então, pô, às vezes a gente pega nossos pacientes de ortognática, por exemplo, né? O que é cirurgia ortognática? Cirurgia ortognática é quando o paciente tem alguma discrepância entre a maxila e a mandíbula aqui na face. Ou muito queixudo assim, né? Ou completamente sem queixo, né? A grosso modo falando, né? E, pô, a molecada... Essa questão do bullying, né? Questão de estar na fase de namoradinha, 15, 16 anos, e a face crescendo, adolescente. Então, algumas vezes gera uma expectativa muito alta na cirurgia, né? Para o paciente. Então, a gente tem que, muitas vezes, trabalhar com a parte psicológica junto, né? De maneira multidisciplinar, né? E eu brinco, às vezes, paciente mais idoso, assim, talvez, né? Às vezes que o paciente chega lá sem nenhum dente na boca, usa dentadura por 50, 60 anos, ele acha que vai conseguir colocar um implante para cada dente, passar fio dental e voltar exatamente como era, ou como ele nunca foi antes. Então, isso é muito difícil a gente lidar com isso, né? Então, mas com a informação aí, com a tecnologia, isso ajuda bastante. Não sei, na sua área também tem os seus perrengues, né? Você também trabalha com estética, às vezes é o que você falou, tem muita coisa boa, né? O paciente já saber, já chegar informado, isso é muito legal, isso é muito bom.
Mas realmente, trabalhar a expectativa é complicado, ainda mais muita exposição, então Instagram, Facebook, todo mundo se expõe, então todo mundo está se comparando demais. Eu quero mais ou menos igual essa pessoa aqui, te mostra uma foto, um perfil, não sei se acontece com você. Pô, chega, eu quero ficar mais ou menos igual essa moça aqui. Não, é totalmente diferente de idade, forma de vida, estilo de vida. Uma pratica exercício, outra não, uma faz dieta, outra não, uma fuma, outra não, uma já teve filho. Então não dá para comparar duas pessoas diferentes e querer o mesmo resultado, né? Não sei, isso aí não tem como. Então isso aí que tem que trabalhar mesmo, a expectativa. Muito bem pensado, né? Eu brinco assim às vezes, né? Eu falo para um dia chegou um senhor lá no consultório com uma expectativa super alta, assim. Eu falei, olha, senhor, se eu falar para você, né? Eu brincando assim na condição de saúde, a parte bucal dele assim, falando, ó, o senhor chegou aqui com um Corcel 2, como se fosse na boca dele, uma analogia assim, uma brincadeira, né? Como se fosse um Corcel 2 todo batido, velho, todo lascado. Descuidado. Todo descuidado, sem funcionar direito, tendo que dar tranco, né? E se eu falar pro senhor que o senhor vai sair daqui, por exemplo, assim, finalizando o tratamento, o senhor vai ter um carro ali fora te esperando, né? De presente, né? Que seria o seu tratamento. Que carro o senhor pensa que é? Aí o cara chegou com um Corcel 2, todo lascado. Aí ele chega e fala pra você, uma Ferrari. Fala, pô, chegou com um Corcel 2 aqui, vai ter uma Ferrari. Também não é assim, né? Chega com um Corcel 2, sai com uma Ferrari 0. E se eu falar pra você, falar, pô, vai ter um Corolla 2019, completinho, bem conservado, bom, não tá bom? O cara chegou com um Corcel 2. Melhorou demais, né? Pô, eu acho que tá sensacional. Então, a gente tem que pegar, às vezes eu faço uma analogia dessa, eu brinco com ele pra ele ter uma noção, trazer ele pra realidade, né? Porque a gente vê, né? Eu trabalho com um curso de pós-graduação de implante, né? Tanto aqui quanto fora do país e tal. E a molecada hoje se forma e quer aprender a vender, a marketing, curso de venda na internet, o tempo todo isso daí, né? Quer aprender a vender antes de saber fazer alguma coisa bem feita. Antes de saber conversar com o paciente, antes de escutar o paciente, né? Que eu acho que é o mais importante. Que isso aí que vai... Às vezes, no meu diagnóstico, muitas vezes, né? No meu diagnóstico eu vi algumas coisas, algumas necessidades, só que o paciente, a queixa dele era outra. Então, claro que eu vou dar uma ênfase no que eu acho mais importante, nas prioridades, mas a gente tem que ter o poder de decisão junto com ele e deixar ele decidir alguma coisa, né? Às vezes, o que você acha também? Não, concordo. Às vezes a mulher chega querendo operar, não sei, não é da minha área, sei lá, a barriga ali, você fala, pô, precisa emagrecer primeiro ou alguma outra coisa. Exatamente. A conduta, né, o que a gente propõe, eu vou propor o que eu acho que é o melhor para ela. Lógico que a opinião dela é extremamente importante, dele ou dela, né? Então, na tomada de decisão final, são os dois. Eu vou falar, ó, isso, o que você acha? Eu acho isso. Então, lógico que sempre em conjunto. Existe até um direito aí em saúde que é autonomia, né? Então, o paciente tem autonomia. Você propõe um tratamento, ele pode aceitar ou não. Você vai sempre, sempre, sempre propor o melhor. Ou propor aqui, ó, você tem 3 opções para você. Vantagem e desvantagem dessa, vantagem e desvantagem dessa, vantagem e desvantagem. O que você acha? Concordo, vamos fazer assim? Eu acredito que assim é melhor. Mas assim... Então, a tomada de decisão sempre junto, né? Essas cirurgias eletivas que a gente fala, que é cirurgia que não é emergência, que não foi no pronto-socorro, né? Então, o paciente te procura para fazer um procedimento, dá para, né, ajustar alguma coisa. Lógico, tem coisa que é impossível, não dá, você fala não, você nega, você fala, não tem como mesmo, mas tem muita coisa que, ó, vamos ajustar aqui, volume de implante, cabelo, tal, desenho. Então, sempre é muito, muito, muito importante, igual você falou, ouvir o paciente, a decisão dele, a opinião dele é extremamente importante e a tomada de decisão é em conjunto, médico e paciente, tanto para uma doença como uma cirurgia eletiva, aí, que for uma cirurgia estética, né? Tem muita gente que a gente vê aí, né, que nem eu falei dessa parte mercadológica e tal, coloca o dinheiro na frente da saúde, da medicina, da odontologia, né? E eu acho que isso aí a gente tem que saber realmente uma coisa que, né, eu comentei de valor e outra de preço, o que é, né? E
para não ter frustrações dos dois lados, né? Tanto do paciente quanto do profissional, assim. E uma coisa bem interessante que a gente tem visto é a procura de pacientes cada vez mais, né, por profissionais qualificados, especialistas, né? A gente vê um bombardeamento na internet, tem, que nem você fala aí, pô, o povo me tira o sarro no hospital, pô, o pessoal, harmonização facial, pô, cara, é um nicho de mercado, tem muita gente da odontologia, tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim também, igual na medicina também, pra aí, transplante capilar, pô, procura um especialista, alguém realmente que faz parte que é dermatologista mesmo, ou cirurgião plástico, né, faz membro da sociedade, pô, dentista também, procura um bucomaxilo que faz parte do colégio, que tem especialidade, tudo. Tem gente boa e gente ruim de qualquer jeito, acho que não dá pra generalizar, né? É isso aí. Tem muita briga de mercado e muitas coisas, mas a gente sabe que tem profissionais e profissionais, né? É isso que eu penso aí. E tem o paciente que procura o currículo pelo número de likes e seguidores. Isso aí é uma coisa, né? Então, e o que você coloca na internet é verdade. É. Não tem como você colocar qualquer coisa lá no Instagram, é a verdade. O paciente está olhando aquilo, ou a pessoa, qualquer coisa é verdade ali para ela. Então, realmente, cara, você tem que procurar qualificação em outros meios, igual você falou, no site das sociedades, lá, Sociedade Bucomaxilofacial. Pô, vai lá, vê se o profissional é credenciado. Sociedade lá de cirurgia plástica, vê se é mesmo, vê se é cirurgião, vê se é bucomaxilo, vê a especialidade. Só Instagram, o cara tem 1 milhão de seguidores, o cara é isso, aquilo. Ele pode ter, mas não significa que ele é bom. Exato. Então, um cara que pode ter meia dúzia de seguidores pode ser muito melhor que o cara que tem 1 milhão. Eu acho que dá para ir por aí. É uma vitrine, né? Claro, a gente tem que estar... tem uma interação, né? Eu acho muito legal. No início, pensava mais assim, pô, o cara estudou comigo quando eu era pequeno, lá em Epitácio, quando eu morava lá. Você nunca mais viu o cara na vida. E às vezes, de vez em quando, você tá rolando, você vê, pô, que legal, o cara casou, tá com um filho, tá viajando, tá não sei onde. Ou você tá viajando e encontra alguém, pô, o cara tá aqui também, passa uma dica. Essa interação é muito boa, né? Mas quando parte pra questão do profissional, eu acho uma coisa difícil, né? Porque tem realmente isso daí. Eu falo, a molecada que aprender a vender, a mexer no Instagram, a fazer foto bonita, fazer montagem, antes de saber operar, antes de saber conversar com o paciente. Então, acho que da mesma maneira que projeta o cara, às vezes também para cima e pode projetar também negativamente nisso aí, né? E quando é negativo, acho que às vezes até pior, né? É muito pior. Um negativo atrapalha muito mais que 100 positivos, né? Pô, isso é muito mais... É claro que nem Jesus agradou a todos, né? Quem somos nós, né? Claro que a gente tem poder de agregar muito benefício e qualidade de vida, né? Nos pacientes, mas... Você vê que então, é uma coisa em comum para todo mundo. Né? Você vê mídia social agindo na profissão, né? Agindo, influenciando o paciente, daí influencia o profissional. Você vê, você é professor, dá aula lá pro pessoal, os caras querem quer mais fazer o Instagram bonito, fazer uma rede social legal do que aprender. Cara, fazer a cirurgia mais bem feita. Isso é um negócio que eu falo, pô, o cara fez um Instagram lá, pô, acha que é professor. Pronto. E põe lá, né? E põe lá que dá aula, é professor e acha que é isso. O negócio, meu, pô, tem que comer bastante grama, a vida não é fácil. E o que eu acho, assim, até escutei, eu não lembro se foi um podcast esses tempos que eu escutei, principalmente... A gente pensa, antigamente, né, tinha aquela história, né, pô, a grama do vizinho sempre é mais verde, né, você se compara com o seu vizinho, que é o seu nicho de relacionamento ali, ou com o seu primo, né, com um amigo. Agora, hoje, você abre o Instagram, tá lá o Neymar, pô. Neymar lá em Ibiza, de iate, você fala, pô, minha vida... Entra em depressão, aqui, né, eu tô aqui... Pô, cara lá, não é assim. Não dá pra comparar. Da mesma maneira, profissionalmente, o cara acaba de sair da faculdade, o cara acha que é o doutorzão no Instagram e tal, pô, não é assim, ou que já é... sou professor, tô ensinando aqui no Instagram e tal, sem base científica nenhuma, sem nada. Então, tem muito achismo aí, né? E pior que é no mundo de opinião, todo. De tudo quanto é jeito. Bom, tem seu mérito, né? Tem quem consegue ganhar dinheiro nesse nicho aí. Eu sou meio... não sou tão
profissional nesse negócio, não sou meio ativo. Eu lembro que no começo me falavam, tem que fazer um Instagram pessoal, um profissional. Mas eu falei, pô, isso é tão difícil, né? A gente que é profissional liberal, saber separar. Eu sou uma pessoa só, pô. Aí eu não sei o que é certo e o que é errado, mas a gente tem que estar aí, né? Tentando, com os erros e acertos, aprendendo a cada dia. Acho que até quem trabalha com isso também está aprendendo ainda. Mas a próxima geração e nossos filhos aí, o Caio, a Teodora, que vão saber dominar melhor isso aí. Cara, você vê que onde a conversa vai levando, né? Pô, a gente começou a falar de cirurgia, disso acaba indo para as mesmas dificuldades, os mesmos benefícios e dificuldades na rede social para dois tipos de cirurgias totalmente diferentes. Uma cirurgia meio reconstrutora, parte de traumatismo da face, parte de problemas congênitos da região da face, cirurgia plástica. Provavelmente se a gente chamar aqui um cardiologista, um neurocirurgião, o cara vai falar, o médico vai falar, acho que a mesma dificuldade, o mesmo problema que a gente tem hoje. Chamar um enfermeiro, qualquer profissional da área da saúde, eu acredito que vai enfrentar isso que a gente está conversando aí. Pô, paciente querendo ser alguém que não consegue, ou já chega já querendo dar um tratamento, já chega super bem informado. Você vê que a rede social, né, o meio social, o balde, assim, a enxurrada de informação é muito grande, cara, para todo mundo. Então, tanto que é bom e é ruim também isso, né? A gente olha as dificuldades que a gente enfrenta e o benefício que traz para nós também. Né? E nas tuas cirurgias também... Com certeza. É isso daí também. O que a gente tem até algumas coisas, né? Até a parte jurídica da coisa está evoluindo, né? De antes e depois, o que pode, o que não pode, se tem alguma coisa antes e depois, aquilo está atrelado a uma parte jurídica, a parte outra, cara. É um negócio. Você fala também... assim, antes, por exemplo, vai fazer uma cirurgia, daí se pode colocar uma foto de antes e depois colocar a foto do resultado. Isso aí pode? O paciente deixa, não deixa? Então, a gente fica exatamente isso. A gente não sabe direito até onde que pode, até que não pode. Na medicina tem o conselho não libera algumas coisas. Na odontologia tem algumas coisas de estética, de parte dentária que é liberada, que pode. Então, a gente fica meio os sem pacientes saber, deixam? Né? Você acha que o paciente gostaria, assim, de... Pô, esse aqui é um resultado de antes e depois desse paciente, que é o João aqui, ó, ele fez tal cirurgia, isso aqui era antes e isso aqui é 1 ano após a cirurgia. O pessoal gosta de se expor assim, mesmo, vamos supor que seja permitido, assim, legalmente. Cara, eu, assim, honestamente, eu não sei se... Eu não ligaria se fosse comigo, mas tem gente que é muito mais reservado, né? Eu não faço muito essa exposição, assim, né? Tem gente que vive o dia inteiro fazendo isso. Até porque a gente nem tem o tempo, é tanta correria, né? Graças a Deus, dia a dia, a rotina bem diversificada e bem corrida, né? Mas tem alguns pacientes que querem, eles mesmos postam. Tem um paciente que criou um Instagram só disso, outra é blogueira e tal, e ela mesma permitiu e posta. Claro que alguns a gente pede o consentimento porque por ser professor e apresentar em vários congressos e palestras a gente faz, mas sempre vedando a parte que possa ser identificada, né? Com fotos sempre com tarjas nos olhos e essas coisas, e exames de imagem sem identificação do paciente. Então você pode pegar faz dessa um maneira, caso, né? E levar lá, por exemplo, um evento científico lá que você vai falar, você pode levar o caso. Exatamente, aí a gente pode, desde que o paciente assine, né? Tem que prontuário liberando, né? consentindo dessa apresentação, disso daí, né? Mas eu acho, não sei, ainda não tenho opinião formada a respeito, né? Mas assim, se eu fosse operar meu coração, eu não ia pela internet, né? Eu vou no fulano por causa disso. Não, você vai procurar... uma boa pergunta isso aí. Pô, se eu fosse operar meu coração ou uma cirurgia neurológica, eu ia perguntar, né? Pra quem é da área, quem já passou por isso, né? Você iria abrir o Instagram lá de um cirurgião e falar, pô, esse cara tem 2 milhões de seguidores, esse cara é bom. Então eu acho mais ou menos por aí, né? Mas cada um é cada um, né? Tem o poder de escolha aí. Cara, assim, mudando de rumo, 180 graus aí, a gente falou todo o marketing e tal, rede social ajudando.
nos traumas, assim, ou nos tipos de cirurgias, você falou que você mexe muito com trauma da face, fratura, né? E, cara, é gratificante. Quão você gosta, assim, você acha que é legal, cara, esse atendimento? Pô, lá, eu sei que é maçante, trabalhei muito em pronto-socorro, é difícil, né? É super estressante. Então, você é chamado lá direto. Pô, doutor Thiago, aqui, ó, tem um cara que caiu de moto, machucou a face, quebrou, tal, como é que é? Eu acho que Você assim, gosta? né? Gosto demais, é uma coisa até que às vezes eu falo, pô, tô com um filho pequeno agora, a rotina com isso é complicada e tal, mas, pô, é muito legal porque você pega casos desafiadores, né? Que às vezes a rotina de consultório, beleza, cada caso é um caso, cada cirurgia a gente aprende muito individualizado, mas o protocolo geralmente gira em torno de alguns protocolos, né? Alguns passos, alguma sequência cirúrgica. O trauma não, o trauma é sempre um mar aberto, assim, a ser Caixinha de desbravado, não, uma caixinha de surpresas. surpresa, cada um pouco diferente. Eu sou apaixonado por isso aí e pela tecnologia, né? Hoje em dia a gente consegue, pô, semana passada operei uma senhora, ela teve uma sequela de trauma e já estava muitos Sequela anos de trauma do do rosto. rosto, né? Ela tinha quebrado o rosto, fez uma primeira cirurgia, um atendimento de urgência, e a gente fez uma cirurgia reparadora para corrigir o osso que tinha ficado um pouquinho torto ou formou o calo ósseo um pouquinho mais volumoso. Ficou uma Aparentemente simetria tá. muito Entendi. grande, bem, assim, desconfortável para ela. E aí a gente consegue, por meio da tecnologia, pela tomografia dela, conseguir imprimir o crânio dela, materializar aquilo ali do ambiente virtual. Uma impressora 3D, Uma você impressora fala? 3D, a gente pega a Legal. tomografia dela, que gera um arquivo, que é que nem tem MP3, JPG, lá tem um arquivo que chama DICOM, né, que é Digital Imaging Communication in Medicine. Então é um formato igual MP3, JPG. Aí você pega o DICOM da tomografia dela, aí você gera num software específico um arquivo de superfície, que a gente fala que é o arquivo STL, né, um outro formato, .stl. Aí esse eu consigo materializar. Aí eu materializei o crânio dela quebrado errado. Materializar é Materializar, imprimir ele. imprimir no Trazer do quê? ambiente virtual, No imprime plástico, numa assim, uma resina. uma resina biocompatível que dá para esterilizar, a gente leva para o centro cirúrgico ela, Como se fosse um molde. manipula, exatamente. Manipula isso fisicamente ali. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Você tem a tomografia que é tipo um raio-x Isso, dos ossos da mulher. exatamente. Daí você É consegue igual você revelar a foto. Eu revelo a tomografia dela, só que assim, impressa em 3D. Tem um três crânio dela. Eu dimensões. devia ter trazido um Você aqui pra você gente tem ver um hoje. molde, você tem um molde, Você tem um modelo. modelo Um modelo daquilo lá, um biomodelo que a gente fala, né? e aquilo lá você planeja a E cirurgia. aí você planeja a cirurgia, você já vê onde que você vai fazer as novas fraturas, onde você vai reposicionar. E o mais legal disso é que a gente pegou o lado bom dela pro lado ruim e espelhou, né? Você duplica o lado bom pro lado ruim para você ter uma noção, para você chegar mais próximo possível. Você leva isso para cirurgia. Então isso a gente usa para diversas outras coisas. Até a gente fez uma cirurgia em conjunto um dia, né? Uma paciente que tinha Um tumor aqui, né? um crescimento ósseo no centro da face, a gente fez isso aí. E aí acaba que a cirurgia chegou lá, a gente desmarcou a manhã inteira, achou que ia demorar 5, 6 horas, a cirurgia demorou 40 minutos, porque Facilita muito, a né? gente fez toda a cirurgia já no ambiente virtual, depois no modelo, para depois perder menos tempo de anestesia, menos tempo, menos morbidade, menos invasivo para o paciente. Quem ganha, no final das contas, é o paciente com tudo isso, né? Cara, então você consegue como se fosse treinar assim a cirurgia, pensar antes de ir em campo. Exatamente. Um dia eu brinquei com uma paciente e falei, já fiz a sua cirurgia. Ela falou, você já fez uma igual à minha? Eu falei, não, fiz a sua. Ela falou, como? Aqui, ó, fiz a sua no modelo, aqui no 3D. biomodelo, no seu biomodelo 3D e tal. Falou, poxa, e não é, eu fiz no ambiente virtual, depois eu fiz no ambiente real, mas com o modelo impresso e depois eu fiz nela. Então, a gente vai com muita informação. Cara, chega muito menos surpresas, lógico que cirurgia Claro. não vai ser, lógico, igual nunca um modelo, mas muito menos surpresas Muito do que... menos. E já muito bem preparado para a cirurgia. Muito bem. Eu brinco que assim, é Cara, igual... que top. Fala igual hoje, assim, né? Claro, você sabe operar, você tem noção de tudo, conhecimento anatômico, né? E, pô, igual você saber dirigir. Você sabe dirigir e tal, mas você vai sair daqui, você vai para São Paulo, né? A gente que vive aqui no interior, 5, 6 horas de São Paulo de estrada, eu lembro quando eu era pequeno,
entrava no carro pra ir com meu pai, com meu avô pra São Paulo, eu ia passando o trevo de Sorocaba ali, já começava a tensão no carro, né? Fica tenso, um Já monte de começava a carro, tensão. ultrapassando Aí por andava tudo com quanto é um lado. negócio, aquele guia 4 rodas, Rua São Paulo. Não, vamos com o fulano que ele tem o de 96, que é o mais recente. Aí você abria aquele mapa, já começava o estresse no carro. Meu pai, olha aí, onde a gente tem que virar? Aí Página entrou 32, na marginal, D4. Vira a direita aqui, daí chegava lá, a marginal tava reformando, fechado um desvio, putz, ferrou. Perdeu o desvio e tal. E hoje, qualquer cara que não sabe dirigir direito, pega o Waze, olha... Google Maps, Waze, chega em qualquer lugar e ali tem informação dinâmica ainda. Tempo real, né? Em tempo real, ele sabe. Então é muito mais informação. Hoje eu acho que tudo isso aí que a gente falou se resume em uma coisa. Em informação e saber filtrar isso, né? Que nem a gente vai para a cirurgia com muito mais informação do próprio paciente. Eu brinco que nem implante. Hoje, às vezes a gente faz implante dentário sem abrir a gengiva, sem cortar o paciente, né? Sem descolar a gengiva. A gente faz tudo no ambiente virtual também, da mesma coisa. Então, facilitou o paciente que é anticoagulado, que tem outros problemas de saúde. Anticoagulado é paciente que toma algum medicamento para ter algum problema de circulação. Alguma discrasia sanguínea, ou problema circulatório prótese cardíaca, outras coisas. Que daí no passado é impeditivo para a cirurgia. Ele não podia ser submetido a uma cirurgia. Hoje, a gente diminuiu a invasividade desses procedimentos por causa da tecnologia, desses exames, né? Então, é algo que eu falo assim, é um caminho sem volta. Nem hoje qualquer um... Pega o celular, liga o Waze, você sabendo a rota, sabendo tudo, você coloca ali porque você tem muito mais informação, né? E eu acho que é isso daí, a gente saber manejar, filtrar o que tem de bom, de ruim, né? De cada coisa. E eu acho que é um caminho sem volta. Tecnologia, isso daí, não tem jeito, veio para ficar mesmo. É isso aí mesmo, cara. Pô, não... Cara, é muito... Então facilita demais mesmo, cara. É real isso. Parece que é coisa de futuro, coisa de impressora 3D, o negócio tá super distante, tá longe. Não, tá aqui. Pô, tá aqui hoje dentro. Tá você aí. vai operar, você já tá... Exatamente. Pô, da mesma mão. Então... Inclusive, por exemplo, nesses pacientes de emergência, assim, dá para fazer isso? É rotineiro isso ou não? Casos à parte, assim? É claro que a gente vai usar primeiro nos casos de grandes, em cirurgia letiva, nos casos de grandes assimetrias, mas toda a cirurgia ortognática que eu vou fazer, eu faço planejamento virtual, 3D, os guias impressos, aumenta muito a precisão, né? Então, a gente consegue ter resultados muito mais próximos do planejados, perfeitamente... predictíveis, né? Previsíveis, né? E, assim, de paciente, geralmente, muito mais paciente de tumor, paciente sequelado, de trauma, às vezes, emergencialmente, não dá nem tempo, né? Você já vai fazer a abordagem nas primeiras 48, 72 horas, né? Mas nos casos de sequelas maiores, ou em casos, às vezes o paciente está com muito edema, tem outras prioridades, né? A gente não chega, o paciente eu já opero, às vezes tem outras fraturas, né? Tem outros problemas neurológicos antes, outros procedimentos, aí nesse meio tempo a gente consegue abordar essa outra situação e se preparar outras melhor. Especialidades olhando Exato. O paciente, você consegue dar uma planejada. Então a gente consegue pensar nisso aí. E essa tecnologia, então, hoje a gente está no interior, 500 km de São Paulo, Brasil, e parece que é tudo muito arcaico aqui, mas então não, cara. Então você está usando tecnologia que um cara aqui nos Estados Unidos, você dá aula lá, um cara nos Estados Unidos, um cara na Europa, na França, em países de ponta em medicina, em cirurgia, usam também. A gente não perde nada, acho, para lugar nenhum. O Brasil aí, na questão da saúde, da medicina, da odontologia, então é disparado aí como um dos melhores do mundo, né? Claro que o acesso a essas tecnologias para eles às vezes é um pouco mais fácil, né? Questão de importação, da parte econômica, né? De Anvisa, de tudo isso, mas hoje em dia, trabalho com infiltração guiada com ultrassom portátil aqui no consultório. Agora o profissional... Infiltração de algumas medicações aqui na articulação, de paciente que tem muita dor, que tem doença degenerativa e outras coisas, a gente consegue ter essa previsibilidade, né, com esses exames, e tá ficando cada vez mais previsível e menos invasivo as coisas, né? Cara, e custo, assim, por exemplo, a gente tá falando, não sei, isso só o paciente, sim, o paciente tem que pagar para fazer, ou na rede pública de saúde, o cara que vai lá, aconteceu isso, está usando o Sistema Único de Saúde, o SUS,
Ele tem esse acesso também, ou isso é muito restrito ao paciente particular, ou plano de saúde? A gente vive um momento político difícil, né, no nosso país e nessa parte, né, a gente vem pós-pandemia aí, assim, as coisas estão muito mais acessíveis, hoje a gente tem uma parceria com todos os planos de saúde aí, a gente consegue facilmente pelos planos e no custo muito acessível no consultório também. No sistema público é um pouco mais difícil, né, da gente conseguir, porque as coisas são mais lentas, mais demoradas, mas hoje em dia aqui no Hospital do Câncer a gente faz um serviço de SUS e na Santa Casa aqui de Presidente Prudente de excelência. A gente consegue, na grande maioria das vezes, nesses casos, nos casos extremos, a gente consegue ter acesso às tecnologias lá também. Então Então a gente não não tem fica aquela atrás coisa de lugar de nenhum. restrição E é quanto engra... a... Não, isso é bom, né? E até uma coisa muito interessante que a gente vê, né? Que, pô, eu dou aula fora do país, viajo bastante. A gente mostra alguns casos, algumas coisas, e lá fora é só cabeça branca que opera, né? Só Só senhorzinho, irado. velho, que opera esse tipo de cirurgia que a gente faz, porque são coisas bem complexas. E aqui a gente, por ter um sistema público que funcione, e a gente chega com vontade de fazer coisa nova e abraçar casos extremamente complexos e tal, a gente acaba aprendendo muito a cada cirurgia, né? E desenvolvendo cada vez mais isso daí. Pô, legal, cara. Você acha que essa tecnologia não fica só restrito não a consultório particular, não? Não, Isso aí o paciente, que é a maioria, tem acesso também. Então o governo disponibiliza mesmo se... com certeza, né? Nada é tão fácil, né? Quando a gente parte para essa esfera governamental aí, mas a gente consegue sim. Muito show, cara. Legal. Agora, cara, igual você falou, nosso sistema único de saúde, você falou lá fora é só o cabeça branca. Lá, por exemplo, nos Estados Unidos não tem, né, um sistema. Você que vai lá, não tem um sistema único igual a gente tem aqui, Não que é tem. todo mundo tem acesso, a população inteira tem acesso à saúde em todas as especialidades, o que precisar tá lá. Lá se não Tudo tiver um demora aqui, seguro, mas saúde, alguma funciona coisa, o cara tá até. lascado. Aqui a coisa funciona bem, né? Dentro das guardadas proporções, né? É uma coisa de excelência, tem muito para melhorar ainda, né? Tem algumas coisas para melhorar, mas a gente trabalhando para cada vez melhorar isso, né? Acho que como meta de vida a gente leva isso aí. A gente, como que é da sua parte? Da parte de plástico, vamos falar de estético e tal, como que tá o acesso a isso daí? Eu trabalho muito pouco na rede pública, mas quando na época eu trabalhei HR, trabalhei lá em Santos, quando eu morei em Santos, eu trabalhei em rede pública lá. Cara, parte estética era quase zero, era mais só a reconstrutora mesmo, aquelas mamas, né, gigantes que precisavam de reconstrução, precisava reduzir, ou aqueles abdômen avental, né, muita sobra de pele, emagrecia muito, daí Sequela de tumor, sequela de essas coisas. tumor, essas coisas, mas funciona mesmo, né? Até que funcionava. Tudo demora, aquela coisa, tudo atrasa, fila para todo lado, mas chega uma hora que dá certo. Aí funciona. Aproveitar, e como que é esse negócio? Você que falou que é especialista nessa parte de capilar, eu tô precisando já. Como que dá pra roubar uma consulta ao vivo, grátis aí, pra ele não poder me negar aí pra mim? Rapaz, no primeiro podcast já tá pedindo consulta grátis. A rede social é assim, né? O paciente entra lá, oi doutor, tal, já quer fazer o diagnóstico. Eu falo, pô, é complicado isso aí também, né? O paciente às vezes já fala, quanto que é? Que é isso? Fala, pô. Não, cara, já chega com o diagnóstico, cara. Já quer fazer transplante já, né? Daí tem toda uma avaliação, a gente tem que fazer uma avaliação com tricoscópio, cara, com aparelho. Daí tem inúmeros tipos de tratamento, tem 2 técnicas de cirurgia. Cara, também tecnologia atrás de tecnologia, né? Software que simula a quantidade de fios, simula o tanto de fio que você tem, o tanto de fio que você pode usar, né? A área. Então, tem tudo Mas e isso. aí, como que é? O paciente tem que dormir, anestesia geral, essas coisas, e ficar internado? Não, hospital dia. Interna de manhã, vai embora no final do dia. Cirurgia longa, né? Mas daí imagina, anestesia fiozinho local. por fiozinho, Fiozinho por cara. fiozinho. Nossa. Fiozinho por fiozinho.
E anestesia local, uma sedação, o anestesista vai, seda, o paciente dorme, fica bem tranquilo, bem confortável. Faz em hospital, né? Toda segurança, monitorizado também. E interna cedinho, no final do dia tá de alta. Não é trauma, não é No acidente, assim, cara vai quebrado. tranquilo. Sim, é uma cirurgia super complexa, mas é relativamente segura. Relativamente Deve ser segura. cheio de detalhes, né? Para o paciente, pô, ao meu ver, assim, deve ser simples. Agora, para o profissional, para a equipe, né? Tem que É estar uma todo equipe mundo ali gigante, muito especializada. interagindo, assim, quanto... Não, trabalho em equipe, cara. Trabalho eu mais 4, 5 pessoas juntos, entendeu? Então é uma equipe gigante. Todo mundo especialista nisso, né? Então tem que ser uma turma boa. Não dá para ter amadorismo, né? Isso Não aí dá a pra ter gente vê hoje em amadorismo. dia é diferente. Tem que ter equipe, tem que tá todo mundo treinado. Hoje eu sou Você muito também, grato né? a isso daí. A gente tem uma rotina, a gente opera a nível de Brasil aí, né? Viaja bastante também, pô. Me fala, esse último mês aí foi complicado. Eu tive em Brasília, tive em Rio de Janeiro e Petrópolis, daí eu fui pra Miami, fui pra República Dominicana. Aqui, Rapaz, pô, trabalhando muito, não vai ter tempo pra ganhar dinheiro, assim, pô. então diz que é, né? Tanto rodando tanto, mas é bom. É bom que a Não, rotina diversificar um pouco, né? Que nem você também é hospital, aí consultório e que nem eu dar aula. Pô, você vai diversificando a rotina porque senão fica muito maçante, assim, né? A gente fala. Mas apesar de que cada paciente, cada caso é um caso, é um desafio, né? Tem casos que às vezes eu falo, putz, quero fazer esse caso aí porque me ficou a noite pensando, dormindo. A gente vive isso aí o dia inteiro, né, eu cara? gosto de grandes desafios, então. Ah, é, né? Pô, show de bola. Cara, muito, muito, muito obrigado pelo Bate-papo convite, aí. pela sua presença. Nosso primeiro podcast, inaugurando com o grande Dr. Tiago, cirurgião Ah, quem dera. bucomaxilofacial, professor no mundo inteiro aí. Quem dera. É, Fiquei feliz aí, achei que tava meio engessado, né? Não sabia direito como é que funcionava esse negócio, mas foi legal, um bate-papo bacana aí. todo mundo aprendendo aqui. E fica à disposição aí outro dia pra gente bater mais um papo aí. Pô, show de bola. Valeu, obrigado. E aguardem aí próximos episódios do nosso podcast. Tudo sobre saúde, desmistificando todas as dúvidas, tirando dúvidas, falando de tudo que importa aí na área da saúde. E trazendo aí, igual eu falei pra Mitos você, e já verdades. trazer uma informação já filtrada por um profissional experiente aí, Não, né? só Exatamente, cara que eu te bom, de falei. gabarito, currículo bom, para trazer tudo mastigado aí para vocês, o máximo de informação.